Pessoal, voltando, a gente teve um pequeno problema, né, por conta da internet, mas a gente fica com aquela outra parte e damos continuidade aqui, que nem eu estava falando aqui para vocês. Então, continuando, a gente tem as nossas indicações, certo? Que foi aquelas que eu falei, e por último, as indicações quando a gente tem o uso contínuo de álcool em gel, que é o que a gente usa muito hoje, certo? E a gente tem as indicações do uso de preparações alcoólicas. Então, a gente pode estar usando, né, que é o nosso álcool em gel, ou o álcool líquido, que é o nosso queridinho de hoje, né, para evitar as nossas contaminações, infecções. Então, a gente pode estar usando ele antes de contato com o paciente, após o contato com o paciente, antes de realizar procedimentos assistenciais e as manipulações de dispositivos invasivos, antes de calçar as luvas para a inserção de algum procedimento invasivo, certo? E que não requeram um preparo cirúrgico, após o risco de exposição a fluidos corporais, ao mudar de um sítio corporal contaminado para o outro limpo, né, durante o contato com o paciente, após ter contato com objetos superficiais que estejam próximos ou que tenham tido contato com o paciente, e após e antes a remoção das luvas. Nas nossas indicações de uso de agentes antissépticos, que são produtos, né, destinados que associam a degermação com antissépticos e destinam à higienização das mãos, né, e degermantes da pele. Então, a gente tem a higienização antisséptica das mãos, né, no caso de precauções de contato recomendado, né, para pacientes portadores de micro-organismos, né, multiresistentes. No caso de surto, se estiver tendo algum tipo de surto, a degermação da pele e das mãos no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico, né, indicado para toda a equipe cirúrgica, antes da realização de procedimentos invasivos, a inserção de catéter intravascular central, punções, drenagens de cavidade, instalações de diálise, pequenas suturas, certo? E aí a gente tem as técnicas. Então, a técnica da higienização das mãos, elas podem variar, dependendo do objetivo ao qual a gente tenha, né? A higienização simples das mãos, a higienização da antissepsia das mãos, a antissepsia cirúrgica, né, no preparo do pré-operatório. Então, aqui a gente tem a higienização simples das mãos. E a gente tem a finalidade de remover os micro-organismos, né, que se instalam em camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade, as células mortas, para retirar sujeiras que estejam propícias à permanência, né, e proliferação de micro-organismos. Então, a duração a gente tem entre 40 e 60 segundos. E aí eu coloquei todos os passos. Acredito que quando eu mandar os slides para vocês, vocês terão como visualizar. Mas aí a gente tem o primeiro passo, que é abrir a torneira e molhar as mãos, né, evitando encostar na pia. O segundo, aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido, né, para cobrir todas as superfícies da mão. No terceiro, ensaboar as mãos, né, fricção entre si. No quarto, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da esquerda, entrelaçando entre os dedos e vice-versa. No quinto, entrelaçar os dedos e fixar nos espaços interdigitais. No sexto, esfregar o dorso do dedo
de uma mão com a palma da outra oposta, né? Segurando os dedos em movimentos de vai e vem e vice-versa. No 7º, esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando movimentos circulares e vice-versa. No 8º, friccionar as polpas digitais e unhas das mãos esquerda contra a palma da mão direita, né? Fechando em concha. E aí a gente faz movimentos circulares. No 9º, esfregar o punho esquerdo, né, com auxílio da palma da mão direita, utilizando movimentos circulares, e aí sempre vai ser vice-versa. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos do sabonete, né, evitando o contato direto com a mão ensaboada com a torneira. E aí a gente seca as mãos com papel toalha descartável, certo? Aqui a gente tem a higienização antisséptica das mãos, que tem a finalidade de promover a remoção de sujeiras e micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos com o auxílio de um antisséptico. E a duração também é de 40 a 60 segundos. E aí a higienização é a mesma da passada, certo? Só que a gente vai fazer esses mesmos movimentos com o álcool em gel, ok? A gente tem a preparação da antisepsia cirúrgica, né? Ou preparo da... Aqui mesmo. O preparo do pré-operatório das mãos. Então, a gente tem a finalidade de eliminar a microbiota, né, transitória da pele e a redução da microbiota resistente, além de proporcionar um efeito residual na pele do profissional. Então, a gente faz com a escovação. Quando a gente vai para o centro cirúrgico, o ideal é fazer a escovação. Nessa escova, a gente tem já o sabonete lá, certo? Então, quando você estiver colocar ele em contato com a água, que você começar a esfregar, automaticamente vai sair o sabão. A gente não vai precisar colocar outro tipo de sabão. E aí, a duração desse procedimento é de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e 2 a 3 minutos para as cirurgias seguintes. Então, a gente tem as técnicas. Então, primeiro, a gente abre a torneira, molha as mãos, né, o antebraço e o cotovelo. E aí, depois a gente recolhe com a mão em concha o antisséptico, né, para espalhar nas mãos, antebraço e o cotovelo. Terceiro, limpa sobre as unhas, né? Faz a esfregação sobre as unhas. No quarto, a gente flexiona as mãos, observando os espaços interdigitais e o antebraço. E aí, por no mínimo de 3 a 5 minutos, mantendo a mão acima do cotovelo. O quinto, a gente enxágua as mãos, né, com água corrente no sentido das mãos para o cotovelo, retirando todo o resíduo do produto. E aí a gente fecha a torneira com o cotovelo. Se não der para fechar com o cotovelo, se não for aquelas que a gente só baixa, a gente tenta fazer o máximo para poder não ter contato, a mão não ter contato com a pia, porque a nossa mão já vai estar limpa, certo? E aí depois a gente enxugar as mãos toalha com as compressas estéreis, com movimentos compressivos, né? Iniciando pela mão e seguindo o antebraço e o cotovelo, certo? E aí a gente fica atento para utilizar as diferentes dobras da toalha ou da compressa para as regiões distintas, ok? Aqui eu coloquei a questão do calçamento de luva. E aí a gente usa a luva estéreo somente quando é indicado mesmo. É uma proteção individual, né?
no caso de ter contato com sangue ou líquido corporal, ou contato com mucosa e pele não integrante de todos os pacientes. E aí a gente utiliza a redução da probabilidade de micro-organismo das mãos do profissional contaminar o campo cirúrgico, né? As luvas cirúrgicas. E aí a gente utiliza para redução da probabilidade de transmissão de micro-organismos do paciente para outras situações. E aí a gente troca de luva sempre que tem contato com outro paciente. Troca também quando for mudar o sítio corporal, né? Para poder não contaminar de um lugar limpo para um lugar que tiver danificado. Então, a gente tem que fazer essas trocas. Nunca trocar sem necessidade, certo? E aí, o uso de luvas não substitui a higienização das mãos, ok? Não é porque a gente tá de luva que a gente não precisa passar álcool ou fazer a lavagem das mãos, ok? Então, eu coloquei a foto para vocês da colocagem e a retirada. Então, a gente sempre vai retirar uma primeiro, colocar na mão que ainda tem luva e aí por dentro a gente sobe um pouquinho ela para poder retirar e não ter contato com essa luva, porque ela está suja, certo? E aí as indicações para as luvas estéreis qualquer procedimento cirúrgico, parto vaginal, procedimentos invasivos, a realização de acessos centrais, e aí qualquer procedimento, né, que seja necessário a manutenção da técnica asséptica, certo? E aí eu coloquei aqui a colocação e a retirada dos EPIs. Então, aqui vai de acordo com a cartilha do COFEN, Corém, certo? De acordo com as normas agora da Covid-19, que é o que a gente está tendo mais o contato. Então, na nossa colocagem de EPIs, a gente começa pelo avental ou capote. E aí a gente veste o avental ou capote primeiramente, né, pelas mangas, ajustando, né, nas costas e na cintura. E aí a gente certifica que o tronco esteja totalmente coberto, né, bem como os braços e os punhos. A gente coloca a máscara cirúrgica. Então, dentro lá do centro cirúrgico, no hospital, não é recomendado aquelas máscaras de tecido. As máscaras descartáveis, elas não são reutilizadas, o nome já diz. E aí a gente tem que lembrar de trocar a máscara sempre que ela estiver úmida ou que for necessário, certo? Então, a gente verifica se a máscara não está danificada. E aí a gente utiliza um clipezinho nasal. Tem umas que já tem aquelas N95. Elas têm tipo um clipezinho e dá um suporte para poder ficar mais pressionado. E a gente aperta esse clipe, né, de acordo com o formato do nariz. E sempre ter o cuidado que ela cubra toda a parte, né, o nariz e boca junto com o queixo, ok? E aí a gente pode estar usando outra máscara por cima. A gente pode estar usando aquela descartável e as máscaras N95 ou PFF2 por cima, certo? Mas vai da instituição, se a pessoa quiser. Depois a gente tem o óculos, né, ou protetor facial, que é aquelas viseirazinhas, que geralmente o povo usa. O gorro ou a touca, e aí a gente calça as luvas. E a gente nunca usar a mesma luva, certo? Mesmo que não esteja suja. E aí a gente vai para nossas retiradas.
A indicação da retirada do EPI a gente segue com luvas, avental ou capote, óculos ou protetor facial e máscara cirúrgica. No caso de procedimentos que geram aerosóis, o procedimento é com luvas, avental, capote, gorro ou touca, óculos ou protetor facial e a máscara de proteção respiratória, certo? E aí na foto vocês tem os passos em tudo bem direitinho. E aí aqui eu coloquei como que coloca de um lado, como que retira de outro. Nos slides vocês vão conseguir dar uma olhadinha, certo? As formas corretas. E muitíssimo obrigada.